Bom dia pessoal, meu nome é Fernando Fernandes, bem-vindos ao canal Expresso Excel. Hoje eu recebi um comentário num dos vídeos que eu coloquei no meu canal há 3 anos, 4 de junho de 2017, praticamente 3 anos e 9 dias. E é um vídeo onde eu ensino algumas coisas sobre fórmula matricial, como fazer operações matemáticas, eu mostro o que são comparações matriciais e cálculos matriciais. É um vídeo interessante e eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. O comentário que ele fez está aqui, eu vou colocar para vocês verem em destaque, é aqui, ó, Rômulo Ávila. Ele disse: Fernando, boa tarde, estou precisando de uma fórmula matricial que some um determinado range, sendo que nas células eu tenho números e textos. Por exemplo, MA 1500, MT 2000. É possível? Sim, é. Se puder, agradeço. Então, de nada. Estou fazendo um vídeo só para você e, claro, para todo mundo que quiser aprender com a sua dúvida. Então, vamos lá. Eu abri aqui o meu Excel e eu já escrevi nele parte dos números que você sugeriu. MA 1500 e MT 2000, nessas duas células. Eu entendo pela sua pergunta que você fixou a quantidade de letras nesses números em 2 algarismos, 2 caracteres à esquerda. Se tiverem mais letras ou se esse número for variável, a fórmula pode mudar. Se a quantidade de letras for sempre fixa, basta você usar o número 2, nesse caso, ou o número 3, fixando a quantidade de letras. Só que se a quantidade for variável, aí a gente tem que usar uma matricial um pouco mais complexa, que usa aquele recurso lim indireto. Então eu vou deixar para outro vídeo, porque eu quero que isso seja mais simples. Se vocês quiserem depois explorar a possibilidade de uma quantidade variável de letras aí do lado esquerdo, então a gente pode fazer um vídeo mais a fundo sobre isso. Então vamos lá, ele fixou 2 caracteres do tipo letra e os outros 4 do tipo número. Eu vou considerar que esse número está com 4 dígitos aí, 1500, 2000, mas eu vou considerar uma quantidade variável de caracteres, ou de dígitos, desse número. Tá? Então eu vou considerar a quantidade de letras uma quantidade fixa e a quantidade de números uma quantidade que pode variar. E eu vou detalhar um pouco mais isso no decorrer desse vídeo. Então basicamente é isso. O que ele pediu lá? Ele quer falar, ó, eu tenho MA 1500, MT 2000 e eu quero que o resultado da minha soma seja 3500. Como eu faço isso? Vamos lá. O nosso objetivo principal é eliminar a parte de texto, porque a parte de texto é totalmente desnecessária. Com essa apresentação simples, eu poderia falar para vocês que se eu usar a função direita, eu aponto aqui para a célula onde tem o MA 1500, direita, ponto e vírgula, 4. Isso vai me dar o 1500 e também vai me dar o 2000 da célula de baixo. Só que considerando que a quantidade de caracteres pode mudar, de caracteres eu digo dos números. Então se eu fixar em 4, eu posso incorrer em algum tipo de erro. Eu prefiro falar que eu quero pegar o tamanho total, vou colocar aqui, ó, o tamanho total daquela célula A1 e subtrair 2, que é a quantidade fixa de letras. Então, nesse caso, eu vou usar a função num.charact da célula A1. Isso aqui vai me dar 6, porque eu estou pegando o total. Então, se eu fizer menos 2, eu vou pegar o 1500. Esse resultado está dando 4. Só que se eu tiver um número aqui, por exemplo, sei lá, SP, já que de repente MA é Maranhão, MT pode ser Mato Grosso. SP pode ser São Paulo, e eu vou colocar que São Paulo então é 5169. 4 caracteres? Vou colocar mais um. 5 caracteres. Essa fórmula aqui, ela já está me dando os últimos caracteres, excluindo os textos. Ou seja, vocês percebem que ele devolveu para mim 5 dígitos. 51.691. Isso é interessante. Observem também que o alinhamento ficou para a esquerda, porque ele está considerando isso como texto. Se eu marcar tudo, ele só conta aqui embaixo. Ele não está, de fato, percebendo que isso é número. Eu poderia fazer vezes 1, ele vai entender que é número, ele alinha para a direita, e agora nós podemos ver aqui embaixo a soma e a média desses valores. O que nós queremos é de fato a soma, que nesse caso daria 55.191. Mas é que tá, ele quer usar uma matricial para poder fazer essa soma completa. Isso é muito interessante, porque afinal de contas dá para fazer, usando exatamente a lógica que eu usei nessa formulinha. Como assim? Olha só, eu vou pegar essa formulinha que eu escrevi, igual direita, do que? Aí vem o pulo do gato. Eu vou selecionar esses 4 caras. É a mesma fórmula que eu usei ali em cima. Mas qual que é o tamanho que eu preciso? Eu preciso pegar tudo que tem para a direita, excluindo os 2 primeiros caracteres da esquerda. Então eu vou fazer num.charact. E aí eu vou apontar para o mesmo intervalo
Já estou fazendo matricial, percebe? Eu estou colocando matrizes em lugar onde normalmente você usa um valor só. Já estou escrevendo uma fórmula matricial que, por enquanto, eu já está usando duas funções em modo matricial. Então, num ponto caráter de tudo isso, menos 2 multiplicado por 1. Certo? O Excel, olha só que interessante, ele já começou a disponibilizar faz um tempo as matrizes dinâmicas, e a matriz dinâmica ela afeta a forma como as matriciais funcionam. Isso é muito interessante. Então o que acontece lá? Eu escrevi essa fórmula e apertei só Enter. E ele falou, ok, eu tenho múltiplos resultados, porque é uma fórmula matricial, usando o conceito de matriz dinâmica. Ele explode ou ele estende o resultado para baixo. Se tiver coisas escritas, ele fala, opa, não consigo fazer isso. Quer ver? Deixa eu colocar aqui um valor aqui nessa célula. Colocar Expresso Excel, por exemplo. Ele fala que eu não consigo fazer o despejo, porque o despejo precisaria de 3 células e uma célula preenchida ali no meio. Ele reclamou. Se eu apagar aqui, ele volta a fazer o preenchimento. Beleza, agora eu já tenho esses 3 valores, basta vir aqui e colocar a soma. Olha que fácil. Vamos lembrar, se eu apertar Enter, já deu certo. Tá, acho que eu não preciso mais usar o Ctrl Shift Enter. Deu o mesmo resultado com Ctrl Shift Enter. Um recurso aí da matriz dinâmica que está facilitando então a nossa vida. Essa fórmula matricial, eu não preciso mais fechar ela com Ctrl Shift Enter. Que bacana. Mas enfim, nós temos aí, dando um Enter, ele me dá o resultado que é exatamente a soma dos valores numéricos dessas células. Fazendo dessa forma. O que eu fiz? Eu usei a função direita do mesmo jeito que eu usei lá em cima, só que eu passei um intervalo lá dentro. E na hora de contar caracteres para cada uma dessas células, a quantidade de caracteres é diferente. Então no primeiro caso é 6, no segundo caso é 6, no terceiro caso é 7. Então, ele vai pegar na A1, ele vai dar como 6 aqui. 6 menos 2 dá 4. Ele pega os 4 da direita. Na célula 2, mesma coisa. Ele vai pegar o tamanho total, que é 6, e vai pegar os últimos 4 elementos por causa do menos 2. Na última das células, que é quando ele chega na A3, ele vai pegar o tamanho total, que é 7. Vai tirar os 2 da esquerda e vai ficar um total de 5. Aí, olha só que interessante, para vocês só verem o que ele está de fato enxergando aqui. Ó. Quando eu dou um F9 só nesse pedaço, ele pegou exatamente os tamanhos que ele está enxergando. É muito interessante analisar a fórmula usando o F9. Então, ó, ele está fazendo direita do intervalo. E aí, para cada item, por exemplo, esse 1500, ele vai aplicar esse número 4. Esse MT2000, ele vai aplicar esse número 4. E esse SP5169, ele vai aplicar esse número 5. E na sequência, ele vai multiplicar esses resultados por 1. Ou seja, na hora que eu pegar esse direita todo aqui, ó, importante vocês perceberem que apareceram as aspas. Aspas forçam o número a ser considerado texto e nem sempre o Excel realiza essa soma. Então, na hora que eu multiplico tudo por 1, eu forço o Excel a entender tudo isso como número, apertando F9 novamente. E aí, na hora que ele vai fazer a soma, é uma soma simples, matricial, e deu aí os 55.191. Beleza, pessoal? Então é assim, se você curtiu esse vídeo, clica no botãozinho aí embaixo. Se você acha que eu mereço um pouco mais do seu tempo, clica no se inscrever no canal. E eu espero que vocês tenham, de fato, um excelente dia. Tchau, pessoal!